Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está conosco aí mais uma vez nesta semana. Tudo bem, pastor Sérgio? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para estar falando da palavra mais elevada que nós temos no universo, que é a verdade, a palavra de Deus, a qual eu creio que toda a fonte da verdade está residindo nessa escritura divina. Eu não tenho dúvida disso, tenho muita fé de que toda a palavra escrita, revelada por Deus nas escrituras, na Bíblia, é realmente a única verdade. Então, podemos falar com muita paz, porque estamos falando de coisas que vão processar benefícios direto para as pessoas que ouvem. Porque a palavra de Deus é uma semente, né? No momento que ela entra pelos nossos olhos, que são as janelas da alma, ou pelos nossos ouvidos, aquela semente foi lançada no solo do nosso coração. E a Bíblia também diz que a palavra não volta vazia. Isso quer dizer, ela vai germinar, né? Ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai florescer e vai dar um fruto, né? Daqui a pouco tem um fruto que vai estar exposto na vida daquela pessoa. Não só ela foi beneficiada com o fruto, mas muitos serão beneficiados por meio daquele fruto. Então, faz 35 anos que eu vejo esse processo de semeadura e de fruto, colher o fruto. E só vi pessoas que se achegaram com fidelidade, com sinceridade à palavra e se apegaram a Deus e tiveram suas vidas completamente transformadas. Verdade. E estão hoje, assim, num estágio muito bom, muito bem, prósperos espiritualmente, para também serem prósperos materialmente. Então, o senhor aí falou em vários conceitos, né? E há muitas pessoas que dizem que a verdade é relativa, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, não uma das verdades, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. E lá em João 8,32 também diz: conhecereis a verdade, que eu entendo que então é Jesus, né? E a verdade vos libertará, né? Então, eu creio que Deus precisa nos mostrar a verdade, né? A verdade também sobre a gente, sobre a soberania, a natureza de Deus, né? Esta verdade que é o próprio Cristo, mas também a verdade que está dentro do que está dentro de nós, não é? Para que possamos ser libertos. Então, que o senhor pudesse explicar um pouquinho mais este versículo de João 8,32. Eu vou dar um exemplo natural para que a gente possa entender melhor a escritura. Nesse caso, você compra um carro que é movido a gasolina, né? Então, aquele carro, para funcionar, para ser eficaz, para ser útil, para nos ajudar, nos melhorar a qualidade da nossa vida, fazer as coisas com mais facilidade, com mais rapidez, nós precisamos colocar gasolina nesse carro. Vamos supor que nós sejamos um carro que Deus colocou na terra. Nós temos uma gasolina. A gasolina é a verdade, é a palavra de Deus. É aquilo que Deus fala, quem Ele é e o que Ele pode proporcionar para o homem que Ele criou. Então, se a gente ingere, coloca essa gasolina no tanque, é verdade, nós vamos ser perfeitos no viver. Nós teremos as bênçãos divinas no viver. A gente vai ser muito útil para Deus na terra e para as pessoas que nos cercam. Agora, se colocar qualquer outro tipo de combustível
nesse tanque vai dar problemas, não vai funcionar direito. Você botar Coca-Cola no tanque de um carro a gasolina não vai prestar para nada. Aquele carro pode ter custado 500 mil reais. Não vale nada, porque ele não se move com Coca-Cola, ele se move com gasolina. Bom, e se colocar Coca-Cola vai também causar sérios danos. Sérios danos de corrosão no motor, uma série de coisas, né? Então, o que está acontecendo hoje na humanidade é que Deus criou o homem para viver com este combustível. Só que o homem, como nasce separado de Deus e precisa de chamada, de instrução de pessoas para achar esse caminho, e mesmo assim, depois que eles absorvem um estilo de vida natural, eles não querem trocar para o padrão divino. Porque já acostumaram a viver daquela forma, de forma autossuficiente, independente de Deus, porque nasceram assim, foram instruídos para ser assim. A cultura secular é assim. Então, para que a gente possa acessar o caminho de uma recuperação moral, psicológica, espiritual, nós precisamos ter alguém. Primeiro, Deus tem que nos chamar, e aí Deus envia alguém para nos pregar. Então, como diz lá em João 15:16, que Deus diz que não fomos nós que escolhemos o caminho da verdade e o padrão de Deus. Foi Deus que proporcionou isso pelas linhas ocultas que a gente não vê, mas pela a obra misteriosa do Espírito Santo. Muitas vezes Deus proporciona que eu venha me deparar com a verdade dele. E aí Deus vai esperar uma reação minha. O que eu vou sentir quando ouvir a verdade? Se geralmente quem é proporcionado a ouvir a verdade, geralmente ele tem uma reação boa. Ele identifica o Criador, ele identifica o seu pai, né? E ele se apega ao seu pai, né? Porque, na verdade, o que está ocorrendo é que tu está voltando para as tuas origens, tu está voltando para quem te criou. Então, lá no profundo de cada coração tem um grau de correspondência dessa pessoa com o pai que o criou. Embora não conhecendo, não sabendo como funcionam as coisas, mas há uma identificação. Há uma conexão. Uma conexão. E ali que está o sucesso de uma vida de uma pessoa na esfera natural e também proporciona uma eternidade imortal com Deus, na glória. Então, o fato de nós termos sido chamados, nós podemos talvez não ter essa conexão, por exemplo, porque diz na palavra também que muitos foram chamados e poucos os escolhidos. Depois que nós nos encontramos com essa verdade, que nada mais é do que o próprio Deus, do que o próprio Salvador, porque Deus veio em forma de homem para nos salvar. E se a gente pode se aprofundar, pode querer mais, ou pode ficar na periferia desse conhecimento, apenas doutrinária, e não se aprofundar e se enraizar em Deus. Então, mas isso não está perdido, porque aquela pessoa, embora não atinja um nível moral e natural de sucesso aqui na Terra, a nível espiritual, mas ele está garantido para a salvação da vida eterna. Ele está garantido, né? Então ele está salvo, a sua alma está salva, é isso que importa, né, para uma pessoa. Então o que está acontecendo com a maioria dos cristãos é que desconhece essa intimidade e relação com o seu Criador. Eles não têm isso, porque eles não querem se aprofundar no conhecimento da verdade, porque ela vem colidir com concepções da vida que eu tenho. E aí eu digo, mas eu vou ter que deixar disso, vou ter que trocar isso, vou ter que mudar nisso, e aí as coisas começam a complicar. Embora ela queira Deus e está salvo, mas ela circunstancialmente não quer mudar agora, porque tem afetos, apegos às coisas naturais.
e muitas vezes vem a correção do pai, né? Não um castigo, não é? É uma correção, e muitas vezes essa correção não é muito bem compreendida, não é? Não é muito bem compreendida, não, porque nós odiamos sofrer, né? E para Deus transformar uma alma de natural para espiritual, sem sofrimento não tem receita. Pois é, então está aí, né? Está dado o recado, e eu creio que a gente tem que buscar para que isso vá se descortinando e que a gente possa receber mais e mais. É a única maneira de sermos transformados, não é? É buscando. Perfeito. Bem, pastor, nós vamos encerrando então hoje o nosso programa aqui, né? E na próxima semana estaremos novamente aqui, se Deus quiser, trazendo um pouco mais desta palavra tão preciosa, né, que nos foi dita, deixada aí por Deus através do próprio Cristo. Então, muito obrigada e até a próxima semana. O Verbo